Olá novamente, pessoal. Voltamos aqui para o nosso ensino remoto. Então, agora vamos retomar a resolução de exercícios do assunto de funções de primeiro grau. Então, vamos fazer mais um exercício. O que é que diz o nosso exercício agora? Pronto. O nosso exercício é o seguinte. A gente tem o seguinte aqui, ó. A tabela abaixo mostra a temperatura das águas do Oceano Atlântico ao nível do Equador, ou seja, próxima à linha do Equador, né? Em função da profundidade. Então, percebe aqui ó, que ele te dá uma tabelinha dizendo que a 100 metros de profundidade, a média da temperatura é de 20 graus, né, próximo ao Equador. A 500 metros de profundidade, a temperatura já cai para 8 graus. Então, a gente percebe que a medida, e faz sentido, né? A medida que você aumenta a profundidade, né, você já vai ficando mais fundo no oceano, vai tendo menos ação dos raios solares, né? Os raios solares vão penetrando cada vez menos. Então, a tendência é que a temperatura da água, né, vá abaixando. Então, aumenta a profundidade, a temperatura da água tende a baixar. Faz sentido aqui o nosso exercício, né? Admitindo que a variação de temperatura seja linear entre 100 e 500 metros, ou seja, nesse período aqui, nesse espaço, com a temperatura prevista para a profundidade de 400 metros. Então, o que, é que a gente consegue ver daí, pessoal? Ó, está tendo a variação de temperatura, certo? E ele fala que a variação da temperatura ela é linear. Se ela é linear, lembra que se a variação é linear, ela obedece à característica, né, das funções do primeiro grau, né? Que é justamente essa linearidade, né? Crescimento e decrescimento proporcionais, né? Então, o que, é que a gente tem daqui, ó? Se a cada, ó, eu tenho o seguinte, 100 metros, vamos lá, devagarzinho, 100 metros, a temperatura é de 20 graus, certo? Então, aqui, profundidade e temperatura de 20 graus Celsius. A 500 metros, a temperatura baixou para 8 graus, certo? Só que essa variação é linear. Percebe que a função é decrescente, óbvio, né? A profundidade, à medida que a profundidade aumenta, a temperatura diminui, né? A temperatura em função da profundidade. Percebe o seguinte, ó, que quando tu aumentou a profundidade aqui, ó, aumentasse a profundidade em quantos metros? Em 400 metros. Quando tu aumentou a profundidade em 400 metros, o que foi que aconteceu com a temperatura? A temperatura diminuiu. A temperatura diminuiu 12 graus. Beleza? Então, vê, se aumentei 400, a temperatura diminuiu 12. Então, eu posso saber o seguinte, ó, se eu aumentasse a temperatura, se aumentasse a profundidade, desculpa, se aumentasse a profundidade em 200 metros, certo? A minha temperatura ia diminuir 6. Beleza? Já que essa variação é linear. Então, vê, aumentei 400 metros, minha temperatura diminuiu 12. Se eu aumentasse 200, se eu aumentasse se a profundidade aumentasse 200 metros, a minha temperatura ia diminuir 100 graus. E analogamente agora, se eu aumentar a minha profundidade em 100, ó, com a metade de 200, 100. Então, se eu reduzir a profundidade aqui, ó, aumentei 100, então a minha temperatura vai diminuir 3 graus. Então, percebe essa característica, né, já que ele disse que é a variação linear. Eu cheguei a essa conclusão, que a cada 100 metros que eu aumento a profundidade, né, a minha temperatura diminui 3 graus. Então, a profundidade abaixa 100 metros, a temperatura diminui 3 graus. Então, agora eu consigo calcular aqui, por exemplo, qual é a temperatura, né, a uma profundidade de 400 metros, porque eu poderia ter completado a tabela ali, a tabela profundidade e temperatura, então 100 metros era 20 graus, e eu percebi, né, eu consegui concluir que à medida que eu aumento, né, que eu aumento 100 graus, 100 metros de profundidade, a minha temperatura diminui 3 graus. Então aqui vira 17. Aumentei mais 100 metros, diminui mais 3, 14 graus. Aumentei mais 100 metros, diminui mais 3 graus. Então, a temperatura, né, a uma profundidade de 400 metros é de 11 graus, letra C. Poderia ter feito assim também, né?
Ao invés de começar do 100, eu podia começar do 500. E é o contrário, né? Se quando eu aumento 100 metros de profundidade, eu diminuo 3 graus, se eu diminuo a profundidade, eu vou aumentar 3 graus. Então, se aqui, como eu sei que 500 é 8 graus, né? Já sabia lá da minha tabela, eu sei que se eu entendi que se eu subisse 100 a profundidade, né? A minha temperatura ia subir 3 graus. E eu começava de trás para frente, ao invés de, ou seja, de 500 para cima, ao invés de começar do 100 para baixo. Beleza? Mas aí existem várias maneiras de ser feito. Tranquilo? Só usando esse conceito, né? Essa ideia da linearidade, que é esse crescimento ou decrescimento proporcional, a gente conseguiu resolver a questão. Beleza? Então, essa questão é essa. Depois vamos fazer mais outra no próximo vídeo. Abraço, pessoal. Valeu.